entendendo melhor o fixed decimal aqui. Aqui na entrada, eu tenho dados de origem, ó, 1, 2, 3.5678. Então eu tenho aqui alguns caracteres, ele é um double, entrou como um double aqui, eu quero converter ele para um fixed decimal, tá? Então, na entrada aqui, ó, quando eu coloco aqui, ó, fixed decimal 62. Quando a gente analisa o 62, o que acontece, né? O número de caracteres aqui que a gente está olhando, 62, a princípio está fácil aqui de identificar, né? O que eu quero fazer. Então, para esse cara aqui, o que ele faz? 62, ó. 1, 2, 3.5678. Eu tenho duas casas decimais, mais um separador. Então, seriam eu quero duas casas decimais mais um separador, né? Ó, duas casas decimais, um separador e mais dois inteiros. Tá? O que me dá aqui, ó, 6 caracteres. Na verdade, 5, né? Eu estou com um tamanho um pouquinho menor aqui do que eu preciso, ó. 3, 4, 5, 6. Na verdade, 6, ó. 3 caracteres, 4, 5, 6. E aí ele está dividindo em 6, 2. Então tá bem, ó. Não, e aí o que ele faz? Ele não trunca, ele simplesmente arredonda, tá? Faz um arredondamento aqui, ó. Do 5, 6, 7, 8, ele arredonda para 5, 7 no final. Então tá legalzinho aqui a informação. Nesse segundo exemplo, olha só, eu tenho um negativo, 1, 2, 3, 5, 6 e 7. No meu select eu vou colocar também um 6.2. Porém, notem o seguinte, galera, ele conta aqui também pra gente, ó, o negativo. O negativo ele também conta como um caractere. Então eu teria aqui, ó, duas casas decimais, mais um separador, mais os 3 inteiros e mais um sinal. E aí, ó, o sinal de negativo, contando todo mundo, ele me dá um total de 7, que é um número maior que 6, ó. Então aí ele não consegue converter e vai retornar um valor nulo para mim. Então aqui, galera, ó, eu tenho 6.2, porém, no total de caracteres, né, ele ultrapassa o limite e aí ele me retorna o erro, ó, dados de origem, ó, menos 123.57, ó, ele teoricamente já estaria fazendo o arredondamento, né, para 5, 7, porém ele não consegue alcançar a quantidade, ele ultrapassa a quantidade de caracteres aqui do fixed decimal, ó, tá? Então aí ele não converte. Terceiro exemplo, olha só, 1, 2, 3. Como ele está simples, ó, ele vai cair mais ou menos no mesmo padrão daqui. Eu vou contar a quantidade de caracteres, né? E ele vai me dar um total de 6, ó. Então eu consigo fazer. Então seria 1, 2, 3, né? Ele vai pôr mais 2 decimais, ó. 3, 4, 5, 6. Ele mantém dentro dos 6 caracteres aqui de início e os 2 de final, ó, tá? Então, o total aqui, o 6 é o total com duas casas de decimal. Tá? Então, também não gera nenhum erro aqui, nenhum probleminha, ele consegue converter. Próximo exemplo que a gente pode ter, ó, 1, 2, 3, 4. Aqui, ele tem o mesmo formato aqui de cima, ó, 1, 2, 3, porém com 4 dígitos, o que vai estourar novamente o tamanho de 7. Ó, tá? Então, veja que temos aqui uma margem, porque existem apenas 4 números. Ó, né? Então, ó, na entrada aqui, 1, 2, 3, 4, ponto 5, mais 2 zeros que ele tem que colocar, ele passa para 7. Tá? Então, a gente não consegue gerar esse cara aqui também. Tá? Ele vai dar erro. Finalizando aqui, ó, eu tenho uma entrada aqui, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 igual em cima. Aqui eu converti ele para 6.2, ó, também. Estou convertendo fixa de decimal. E ele me dá um nulo. Ó. Aqui... vai de encontro, eu tenho uma forma de resolver aqui, que é utilizar aqui, né, a vírgula como separador de decimal, ou então eu converto ele aqui, ó, eu substituo, utilizo uma saída aqui embaixo, ó, que é a substituição do dado de origem da vírgula pelo ponto, né, substituo aqui o ponto pela vírgula, e na saída aqui ele consegue converter, ó, tá? Então eu tenho aqui, ó, a entrada, aqui, ó, 1, 2, 3, ponto, 6, 5, 6, 7, 8, e aí ele converte aqui na saída, ele faz a conversão certinho, tá? Ó, então aqui eu tenho a entrada aqui como vírgula, e aí ele substitui a vírgula pelo ponto, tá bom? E aí a gente consegue converter, tá? Então muitas vezes aqui o que é legal fazer? Se você não tem problema com o tamanho do campo, por exemplo, aqui ó, basta você mudar aqui
o tamanho dele, em vez de 6,2 para 7,2, olha só. Eu executo ele aqui para 7,2 e aqui ele passa a converter o meu número, olha só. Tá? A gente estava tendo um erro aqui, não tenho mais problema. Então, no decimal, quando você vai utilizar o fixed decimal, é sempre interessante você manter, se você puder, né, obviamente, manter aqui sempre o número, o primeiro número aqui maior do que o que você tem. Então, por exemplo, vou pôr aqui um 9.2, ó, vou executar aqui nessa segunda parte aqui. E aí aqui também, ó, a gente tem como retorno, ele consegue converter certinho o número. E aí assim a gente para de apanhar, né, da conversão aqui do fixed decimal. Então, sempre lembrando que na conversão do fixed decimal, ele conta também a vírgula como sendo um caractere, né? E o sinal de negativo também conta como um caractere. Tá bom? Então, você tem que levar em consideração também o ponto e a vírgula quando você vai setar aqui o tamanho do seu fixed decimal.